A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, como de costume, o nosso culto de estudo bíblico. É uma honra, é um prazer estar com os irmãos através das redes sociais, onde temos a oportunidade de transmitir um recado de Deus para as vossas vidas. Feche os teus olhos e ore comigo. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos te louvar, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas até esse exato momento. Queremos glorificar o Senhor pela saúde, pela paz, pela alegria e por essa oportunidade de poder transmitir uma palavra do céu para a tua igreja. Venha abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Pai querido, me usa como um canal de bênção, que eu seja mais uma vez um instrumento teu, que através da minha vida e da tua palavra, Senhor, possamos alcançar vidas e elas sejam abençoadas por ti, em nome de Jesus. Amém. Neste momento a Elaine vai estar louvando o Senhor com um hino, e antes da Elaine louvar, eu gostaria de agradecer por todos esses dias que nós estamos aí nesse isolamento social, algumas pessoas que têm nos apoiado nesse trabalho, tendo aqui gravado com a gente, tanto no louvor como na palavra. Quero agradecer o pastor Luiz Fabiano. Deus abençoe sua vida, meu grande amigo, meu parceiro. Quero agradecer também ao Luiz Fernando pelo apoio técnico, que Deus venha abençoar a sua vida ricamente, pelo seu trabalho prestado com muito amor, com muita dedicação, e que tudo que a gente alcançar, irmãos, seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da Elaine, a minha esposa, onde está aqui, às vezes louvando, às vezes aqui do lado nos apoiando. E eu quero adorar a Deus pela vida da minha esposa. Quero agradecer também pela vida da minha filha Lidiane. Que Deus abençoe a sua vida, que está sempre aqui adorando a Deus, nos ajudando. E é tão interessante que os irmãos não conseguem enxergar isto, porque a câmera fica focada só na direção de quem está ministrando. Mas aqui nas poltronas da nossa sala, as pessoas estão acompanhando com a Bíblia, anotando. Às vezes a gente olha, vê o rosto banhado de lágrimas. A glória de Deus manifesta aqui. É muito lindo o que Deus está fazendo dentro dessa sala. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem ajudado. E eu sei que a igreja inteira, irmãos, o nosso ministério, a Igreja Batista Renovada, todas as pessoas, as irmãs, os irmãos, os jovens, as crianças, que estão aí intercedendo para que Deus venha abençoar. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço do fundo do meu coração pelas vossas orações. Se hoje temos condições de estar aqui ministrando a palavra do Senhor e louvando a Deus, é porque eu sei que tem uma igreja que ora e nos abençoa com o seu clamor. Feche os teus olhos e vamos orar neste momento. Querido Deus, bendito e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que a partir de agora este louvor alcance o coração de todas as pessoas e logo após, Pai, estarei ministrando a tua palavra em nome de Jesus. A Elaine vai estar louvando o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus por este louvor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Eu quero ler alguns versículos para que nós possamos meditar. Hoje, como eu já disse no início, é um culto de estudo bíblico, irmãos. O estudo bíblico, eu tenho o costume de interagir com a igreja, de uma forma que você possa ser alimentado pela palavra do Senhor e também venha aprender um pouco mais sobre as Escrituras. A revelação de Deus chega às nossas vidas e nós temos o privilégio de transmitir para a igreja aquilo que o Senhor tem revelado. E eu quero ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando-a, inclinou-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos e vamos começar aqui pelo versículo de número 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o Monte das Oliveiras, também conhecido como Getsemane, aonde Jesus tinha nas suas oportunidades o privilégio de se ausentar da multidão para ter um particular com o seu Pai. Jesus, ele, em certos momentos da sua vida, em várias ocasiões, ele se retira para orar. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos, antes de entrar mais profundamente dentro das Escrituras, algo que quando eu estava lendo, eu percebi que algumas vezes Jesus teve a oportunidade de mostrar uma glória, de mostrar o seu rosto resplandecente a alguns discípulos, aonde o momento foi maravilhoso. Só que o Getsemane era um momento a sós com Deus, um momento em que Jesus não transfigurava, um momento em que Jesus não brilhava, era um momento em que o seu suor se transformava em gotas de sangue. Era um lugar onde Jesus não podia contar com os seus amigos, porque em uma certa ocasião os seus discípulos, em vez de vigiar com ele, dormiram. O Getsemane é isso, irmãos, o lugar a sós. Quando eu estava estudando um pouco sobre a palavra do Senhor, o Espírito Santo me levou a entender que todo crente ele precisa ter um Getsemane na vida. Um Getsemane para você se esvaziar de si e se encher da porção do Espírito Santo. O Getsemane é um lugar para você se expor para Deus todas as suas necessidades, a sua ansiedade, para você pedir a misericórdia, para você, como Jesus fez, ele disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Na mesma hora ele disse: todavia seja feita a sua vontade. O que é isso, irmãos? Para você lá no Getsemane, no seu particular com Deus, você permitir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, quando a gente entra no Getsemane, no nosso particular com Deus, a gente deixa o eu do lado para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Quando Jesus vai para o Getsemane, aqui no capítulo 8, versículo 1, irmãos, passa despercebido por muitos pregadores isso aqui, mas segundo a Bíblia, Jesus fica ali a noite inteira, em vigília. Alguns estudiosos dizem que Jesus tinha o costume de fazer vigílias a só. E ele passa a noite inteira orando. O que era isso? Buscando a revelação de Deus, buscando a autoridade e poder, porque no outro dia ele teria uma grande missão na sua vida. Tanto é que no versículo de número 2, Jesus volta para o templo na manhã, ao amanhecer, e ele se assenta para ensinar. Eu postei no meu status hoje, durante o dia, que quem não se ajoelha no Getsemane não pode sentar no templo para ensinar. Tem uma frase que eu sempre estou dizendo na igreja, qual ministro: quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Porque a revelação vem através da oração, das vigílias. Se você quer ministrar a palavra do Senhor, se você quer ter uma vida sendo abençoada
por Deus no momento que você está louvando ou ministrando, tenha um Getsêmani na sua vida. Um momento para você se esvaziar de si e se encher da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. E nesse momento em que Jesus está sentado com os seus discípulos, com a multidão, com todas aquelas pessoas curiosas, querendo saber o que Jesus tinha para ensinar, de repente chegam os mestres da lei, os escribas e também acompanhado dos fariseus, e eles consigo traz uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. A Bíblia judaica, ela vai dizer que no grego ela foi trazida à força. Essa mulher, ela foi arrastada, segundo a história do original, ela foi arrastada para que fosse usada uma oportunidade de montar uma armadilha para que Jesus fosse pego em um ato em que eles pudessem acusar Jesus. Eles queriam expor aquela mulher de uma certa forma, com duas intenções, irmãos: humilhar aquela mulher e também ter um motivo para acusar Jesus. E é tão lindo quando você está lendo na palavra do Senhor, que esta mulher, ela foi colocada no meio da multidão. Irmãos, como é estudo bíblico, eu quero que os irmãos me entendam. Quando a gente prega algumas mensagens assim que levanta o astral, podemos dizer assim, amassageia o nosso ego, umas palavras de prosperidade, os nossos vídeos, eles têm mais acesso. O estudo bíblico ele é menor, mas eu não posso, porque a nossa igreja, o nosso ministério, como as outras, elas estão fechadas. E eu tenho um rebanho em que eu preciso alimentar. Como pastor, eu tenho que trazer uma palavra segundo as nossas necessidades. E ensinamento bíblico, eu sempre digo na igreja isso, irmãos, nós não estamos vivendo isso. Estamos informando a igreja como se comportar se um dia tiver uma oportunidade como essa. Às vezes a gente prega, esses dias atrás uma pessoa diz assim, a mensagem foi dura. Mas, irmãos, quando a gente prega dura, a gente não está querendo atacar pessoas. Mas eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, quando eles estavam brincando, às vezes, chutando bola ou jogando pedras, e perto de uma vidraça, eu falava para eles brincar mais longe, porque se eles quebrassem aquela vidraça, o prejuízo seria grande, ou talvez um prejuízo desnecessário. Então primeiro eu instruí os meus filhos antes que a vidraça fosse quebrada. E com a igreja eu tenho o mesmo costume, irmãos. Eu gosto de ensinar para que eles não cometam pecado, porque a Bíblia diz que as pessoas erram ou pecam por falta de conhecimento. Nós não estamos vivendo isso aqui, mas é para nós não vivermos. Esta mulher, ela foi colocada no meio da multidão. E eu pergunto, irmãos, não seria mais fácil em que chamasse Jesus do lado para conversar e expor a situação? Mas por que eles queriam levar aquela mulher ao ridículo? Porque os fariseus têm esse costume. Tinham esse costume. E nós vemos isso no nosso meio. Tem pessoas que torcem para que um erre, para que eles possam expor. Tem tanta coisa que pode ser resolvida no particular, irmãos. Não que você queira esconder o erro, colocar debaixo do tapete, mas que direito nós temos de expor pessoas se nós também corremos o risco de cometer os mesmos atos. Mas a palavra do Senhor diz que os fariseus tentam fazer essas armadilhas, levando Jesus a ter um comportamento em que eles pudessem acusar. E eles vão dizer, irmãos, na Bíblia, eles vão dizer assim, a lei de Moisés, olha o que diz o versículo de número 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que diz? Eles estavam perguntando para Jesus. A lei de Moisés diz que uma pessoa fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Nesse momento, irmãos, Jesus inclina e começa a escrever com o seu dedo na areia. Eu chamo a sua atenção para você ir comigo no livro de Levítico. O livro de Levítico no capítulo de número 20.
Livro de Levítico, capítulo de número 20. Olha que diz o versículo de número 10. Os acusadores tinham chegado para Jesus e eles citaram a lei de Moisés. E aí, irmãos, eu fui para a palavra para ver o que dizia a lei de Moisés em que eles estavam usando como tema para aquele momento. Versículo 10 diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O homem e a mulher deveria ser mortos se fosse pegado em um ato de adultério. O que Jesus estava escrevendo na areia? Quando Jesus inclina pela primeira vez e começa a escrever na areia, Jesus estava simplesmente revelando aos escribas e aos fariseus que ele também conhecia a lei. Porque, irmãos, Jesus vai ter um comportamento, e eu sou apaixonado, literalmente apaixonado pela Bíblia, e eu glorifiquei muito a Deus quando eu li nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, e eu quero ler com os irmãos, o livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículo 18. E Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelos dedos de Deus. Quando Deus vai escrever as tábuas do testemunho, ele escreve com os seus dedos. O dedo de Deus. E quando Jesus vai escrever na areia, ele escreve com os seus dedos. Ele estava simplesmente revelando aqueles fariseus, dizendo assim: eu conheço a lei, eu sei da lei. Vocês trouxeram essa mulher pega no ato de adultério, mas o que diz realmente a lei? Porque a lei de Moisés, eu acabei de ler no Levítico, capítulo de número 22, versículo de número 10, que no ato do adultério, as duas pessoas deveriam ser mortas. E por que aqueles fariseus, aqueles escribas, os mestres da lei, trouxeram simplesmente a mulher? Deixa eu tratar algo aqui com os irmãos, para que você possa entender. Um comportamento muito errado, irmãos, que às vezes acontece no meio dos cristãos e de outros, que nós queremos às vezes punir alguém ou levantar um certo questionamento, quando se trata de pessoas que não fazem parte do nosso convívio, do nosso meio familiar. Eu vou falar numa linguagem que você possa entender. É muito fácil nós querermos a acusação de um filho, de um amigo, de um irmão, e se os nossos próprios filhos cometem a mesma coisa, a gente acaba tolerando e aceitando. Ou às vezes dentro das igrejas as diferenças de tratamentos. Filho de fulano não mexe, filho de ciclano não leva, família tal não se... Não. Irmãos, a lei diz que a condenação era para ambas partes, para as duas pessoas. E aqueles fariseus só levaram a mulher. Eles queriam condenar a mulher. Deixa eu te falar uma coisa. E o próprio Cristo, ao escrever com o seu dedo na areia, ele estava dizendo: eu conheço a lei. Foi eu que escrevi isso há muitos anos atrás. Eu tenho ciência. Quando Cristo inclina para escrever, é o dedo de Deus que estava escrevendo na areia. Ele estava escrevendo a lei de Moisés. A lei de Moisés diz assim: se a mulher for pega em adultério, o homem e a mulher sejam condenados, mortos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos entender. Aquela mulher, ela era uma mulher casada, despojada, segundo a tradução, porque era do costume dos judeus. Hoje a gente chama de noivado, mas antigamente essa despojada era assinado uma ata pelo juiz da paz,
um decreto, podemos dizer assim, que aquela mulher havia sido separada para o seu futuro marido. Então ela já era considerada esposa dele. Aconteceu com Maria e José. Os irmãos veem lá na história de Jesus Cristo, quando ela é engravidada através do Espírito Santo, e José, sem ter a informação, quando ele descobre que Maria estava grávida, ele pensa em fugir à noite para não expor a sua esposa. Aí vem a revelação do Espírito Santo de Deus para a vida dele, e porque ali eles já eram considerados casados, mas ainda não havia tido um relacionamento íntimo. Porque a lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, irmãos, e eu quero ler isso aqui com os irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Os irmãos estão aí? Acompanha comigo na sua Bíblia. Versículo de número 20. Vamos ler primeiro o 22, depois a gente volta para o 20. Capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Se houvesse uma traição, aí, irmãos, as duas pessoas deveriam ser mortas. Só olha o que diz o versículo de número 20. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de si. Olha o que as escrituras vêm nos ensinar. Irmãos, às vezes a Bíblia escrita por Jimmy Swaggart, ele diz assim que não foi revelado o que Deus escreveu na areia com o seu dedo. Mas eu quero trazer aqui a informação da Bíblia Cronos. O escritor da Bíblia Cronos acredita que Jesus estava ali simplesmente se revelando aos escribas, dizendo: vocês trazem para mim uma informação incompleta, querendo que eu seja pego em uma armadilha. Eu conheço a lei, e a lei diz realmente que uma mulher em adultério deve ser apedrejada, mas ela não pode ser apedrejada só. Porque a única coisa que a lei diz a respeito de apedrejar uma mulher sozinha é se ela tivesse mentido a respeito da sua virgindade. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos entender. Se ela tivesse falado para o seu noivo, ela estava despojada, esperando o momento do casamento, e ela enganasse essa mulher, ela levada para a presença do pai, através do seu esposo, e dizendo: ela mentiu, ela me enganou. Então sozinha ela seria apedrejada. Mas quando era pega em adultério, irmãos, diz a Bíblia que ela teria que ser apedrejada junto com a pessoa. O que eles queriam ali, irmãos, era que Jesus fosse pego em uma falha. Mas o nosso Jesus, o Deus que nós servimos, é um Deus perfeito que conhece todas as coisas. Ele queria que os fariseus olhassem para ele dizendo assim: sabe o que eu estou escrevendo aqui? O que eu escrevi há muitos anos atrás, a lei de Moisés. Quando as pessoas continuam perguntando para ele: mestre, qual é a sua informação sobre isso? O que o Senhor tem sobre isso? Jesus se endireita. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Jesus se endireita. E ele diz assim para aquela multidão, para aqueles escribas, para aquelas pessoas que estavam ali condenando aquela mulher: quem de vocês não tem pecado? Como é estudo bíblico, eu gosto de entrar em todos os detalhes para não deixar ninguém confuso. Quando nós queremos enxergar a falha de alguém, o erro de alguém, o nosso comportamento, às vezes, de procurar culpado, antes da gente acusar alguém, antes da gente expor alguém, nós temos que fazer uma autoanálise na nossa vida.
uma reflexão sobre o nosso comportamento. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? O comportamento de Jesus aqui é tão lindo, irmãos, que ele estava dizendo assim: todos vocês que estão aqui, quem é que nunca pecou? Se porventura vocês não têm pecado, atire então a primeira pedra. Irmãos, nós não temos o direito de acusar ninguém. Nós não temos o direito, eu vejo isso constantemente, pessoas falando do próximo. Você viu fulano, você viu ciclano? Aí eu pergunto, olhe no espelho. E você vai ver que muitas coisas precisam melhorar. Nunca teremos, irmãos, condições de apontar o erro de ninguém, porque nós também somos falhos. Nunca podemos atirar uma pedra, porque nós somos pecadores. Olha que lindo, irmãos, que começando pelo mais velho, eles foram jogando as pedras no chão, não atirando naquela mulher. E um por um, eles foram voltando para trás. Foram deixando aquele lugar. E Jesus inclina novamente, isso aqui é lindo, Jesus inclina novamente, e novamente ele vai escrever na areia com o seu dedo. Sabe o que Jesus estava escrevendo na areia? A respeito agora não da lei, mas da graça. Porque a lei, irmãos, ela não tratava. A lei, ela simplesmente cobria os pecados. A lei, ela não tirava a pessoa da situação. A lei era para condenar, para fazer juízo. A lei era simplesmente para, como se fosse ali o ponto final, sem nenhuma chance. Quando Jesus volta a escrever na areia, ele estava escrevendo sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre a compaixão. É por isso que eu sou literalmente apaixonado por Jesus. O que seria de nós, irmãos, se todas as vezes que nós errássemos, houvesse sobre a nossa vida uma condenação? Sabe o que eu imagino? Tá? Isso é a minha ideologia. Jesus estava escrevendo na areia: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou melhor, para aqueles que estão em mim, escrevia Jesus. Nenhuma condenação. O que Jesus veio fazer nesta terra? Jesus não veio só para encobrir o pecado, mas Jesus veio para tratar o pecador. Jesus nunca tolerou o pecado, mas ele veio para tratar o pecador. Jesus veio, irmãos, para que nós fôssemos libertos de todo pecado, de toda condenação. Adão pecou lá no jardim do Éden. E o que aconteceu lá? Houve um decreto, uma condenação. E quando Jesus vem a esta terra, ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio, irmãos, superabundar a graça. Para que através da graça, da misericórdia, do seu sangue, nós fôssemos remidos de todo o pecado. Quando você olha uma pessoa, eu vou falar aqui, tá, irmão? Quando você olha uma pessoa que está viciada no crack, a primeira atitude nossa, e eu tenho visto isso no convívio das minhas amizades, já ouvi isso de pessoas. Eles falam assim: quando a pessoa está usando simplesmente um cigarro de maconha, existe uma possibilidade de restauração, de libertação. Outros dizem assim: eu já vi pessoas saírem da cocaína, se libertar da heroína. Mas quando a pessoa cai no crack, é o fim. Só, irmãos, quando Jesus escreve pela segunda vez que ele se inclina naquele chão, ele estava escrevendo assim: para o usuário de droga, eu sou a libertação. Quando a gente olha para a situação dessa mulher adúltera, a gente poderia até dizer, baseado na lei,
que ela realmente merecia uma dura punição, ela deveria ser morta. Só que Jesus estava escrevendo: eu vou libertar as pessoas da escravidão do pecado. Jesus novamente ele se posiciona, se endireita. E ele olha para aquela mulher e ele faz uma seguinte pergunta: onde estão os teus acusadores? Irmãos, esse momento que Jesus endireita, porque ele estava inclinado escrevendo na areia, que ele se endireita, significa a ressurreição de Cristo. Toda a condenação que estava sobre os nossos ombros, a cédula da nossa condenação, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque eu sei o que a palavra do Senhor está sendo revelada às nossas vidas. Tudo aquilo que estava preparado para as nossas vidas. O inferno inteiro em festa. Porque, irmãos, a gente iria, sem sombra de dúvida, para a condenação eterna. Nós não teríamos o direito, por causa do erro de Adão e Eva, tinha terminado toda a esperança da humanidade. Eu, que estou falando aqui, você que está do outro lado, o nosso final seria um final triste. Um lago de fogo, aonde, segundo a Bíblia, o bicho não morre. O inferno estava ali preparado para mim e para você. Aí Jesus desce nesta terra. Aqueles fariseus, eles estavam ali dizendo: essa mulher precisa ser morta. Aí Jesus diz assim: mas eu quero perguntar, atire a primeira pedra quem nunca errou. E aquelas pessoas que estavam ali para condenar aquela mulher vão saindo um por um. E Jesus olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Aí Jesus olha para ela e diz assim: ninguém te condenou? E aquela mulher diz: ninguém. Aí Jesus vai dizer: eu também não te condeno. É tão lindo o amor de Jesus, irmãos. Deixa eu falar com você que me ouve. Não importa as tuas falhas, não importa os teus erros. Jesus está dizendo assim: eu quero te perdoar. Eu quero escrever uma nova história para a sua vida. Eu quero redimir você de todos os teus pecados. Se você se aproximar de Jesus, se você chegar até Cristo e reconhecer a grande necessidade, Ele não vai te condenar. Muitas pessoas esperavam ali um comportamento de Jesus totalmente diferente, em que Jesus olhasse para aqueles acusadores dizendo assim: apedreja ela, mata ela. Só que Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vai, isso aqui que é importante, tá, irmão? Vai e não peques mais. Tem muitas pessoas brincando com Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, os irmãos têm percebido que nas minhas mensagens eu não fico tocando muito nesse assunto, porque eu acho que vocês estão fadigados de tantas informações sobre esse Covid-19, esse coronavírus. E agora nós já estamos vendo a crise econômica afetando o país. E a situação aí descontrolada. E nós vemos aí, irmãos, casos assustadores. E muitas pessoas até dizem assim: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai. Aquela mulher, todo mundo esperava uma palavra de Jesus de condenação. E Jesus veio para dizer para ela assim: eu te absolvo, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Estas pessoas que estão aí nesse desespero da pandemia, eles estão dizendo assim: eu vou voltar para Jesus. Eu vejo aí até pessoas se passando
por santos. E depois que tudo isso passar, qual será o teu comportamento? Eu fiz todo esse rodeio para te dizer, irmãos, que você não pode ser simplesmente uma pessoa hoje procurando buscar a santidade na sua vida. E depois que tudo isso passar, você esquecer. O medo está levando você a orar, a ler a Bíblia, a falar de Jesus para a sua família, a você buscar, a jejuar, porque medo. Só que Jesus olhou para aquela mulher adúltera e diz assim: vai e não peque mais. A mesma palavra nesta noite é esta, irmãos. A palavra do Senhor para a igreja é esta. Não é porque Jesus nos perdoa, não é porque Jesus tem compaixão, não é porque Jesus tem misericórdia que a gente vai continuar pecando. Aquela mulher poderia voltar para a vida de adultério. Aquela mulher poderia voltar para praticar os seus mesmos delitos, mas ela teve uma oportunidade de perdão e misericórdia. Eu quero tratar isso com a igreja. Irmãos, não é porque Jesus nos perdoa que nós vamos ficar pecando direto. O mesmo Deus que é o Deus de amor também é um Deus de justiça. Aquilo que nós praticamos, que entristece a Deus, tem um momento de acabar, irmãos. E o momento é hoje, agora, nessa quarta-feira. Você pode olhar para você neste momento e dizer assim: eu me arrependo dos meus pecados e vou aproveitar da oportunidade que Deus me deu. Vou retornar à casa do Pai, eu vou aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Vou aproveitar essa oportunidade, Ele morreu por mim e eu preciso levar isso a sério. Eu vou repetir o que eu acho na minha ideologia que Jesus escreveu na areia pela segunda vez. Porque a primeira vez talvez ele escrevia com o seu dedo na areia simplesmente para mostrar para os fariseus que ele estava dizendo: os meus dedos escreveram os testamentos. E agora eu estou escrevendo pela segunda vez. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Permaneça nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa mensagem ela venha ter um grande significado na sua vida. Eu preparei essa mensagem baseado naquilo que eu senti da parte de Deus quando eu orava. Que era uma mensagem, irmãos, que o mundo quer nos acusar. As pessoas querem nos condenar. O inimigo constantemente tenta os seres humanos, dizendo que para eles não tem mais jeito. E aí a gente olha para Jesus e ele diz assim: eu te perdoo, eu não te condeno, eu quero te absorver. Aproveita a oportunidade que você tem um Jesus. Deixa eu encerrar essa mensagem com uma ilustração de dois amigos. Dois amigos. Cresceram juntos. Começaram a escola no primário juntos, estudaram e foram estudando juntos. Quando chegou uma certa idade, um deles na fase da adolescência para a juventude, ele não quis mais nada com nada e se perdeu. Enquanto o outro amigo continuou a estudar, se formou em advocacia, se tornou um defensor. E toda vez que esse outro amigo aprontava, que praticava delitos, ele pedia para que o seu amigo fosse lá para ser o seu advogado de defesa. E aquele amigo ia lá sem cobrar nada, juntava todas as informações, criava ali uma situação para que aquele jovem fosse absorvido da sua acusação. E foram passando anos. E aquele outro amigo continuava a praticar coisas erradas e no momento de desespero, ele corria atrás do seu amigo para que lhe ajudasse. Só que o amigo continuou a estudar. E um dia deixou de ser advogado e se formou em juiz. E o dia que esse amigo aprontou novamente, lá no tribunal, ele pede para chamar o seu amigo advogado. E a informação era esta:
Hoje eu não estou aqui como seu advogado de defesa. Agora eu sou um juiz e eu estou aqui para julgar a sua causa. E segundo aquilo que você cometeu, será a sua acusação e condenação. Eu não posso mais te absorver, porque eu não sou o teu advogado, mas hoje eu sou o juiz. Hoje nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, para nos absorver de todas as nossas causas, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Todo dia Ele está ali nos perdoando e nos dando mais uma oportunidade. Mas vai chegar um dia, segundo as Escrituras Sagradas, que esse Jesus, que hoje é o nosso advogado, será o nosso juiz. E aí, irmãos, não teremos mais oportunidades. A oportunidade é hoje, você que me ouve. Aproveite essa oportunidade. Aonde você estiver, se você puder, você dobra o teu joelho. Se não puder, sentado ou em pé ou deitado, da forma que você está, você vai orar comigo. Irmãos, eu espero que essa mensagem alcance muitas pessoas, mas eu não estou preocupado com quantidades. Se uma vida tomar um rumo, uma direção, para que através desta oportunidade ele diz: nunca mais eu vou cair neste mesmo erro. A partir de agora eu vou levar Deus a sério. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se você quiser aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, fale aí na tua sala, no teu quarto, onde você estiver ouvindo, assistindo. Diga assim: Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, diga agora com as suas próprias palavras: Senhor, eu quero voltar para a casa do Pai. E com certeza Ele vai te receber de braços abertos. Eu quero orar por você. E você, meu irmão, que talvez ainda não conseguiu se libertar de algumas coisas, Jesus quer te libertar nesta noite. Você entende o que eu estou falando? Eu não vou expor você no meio da multidão. Não é isso a minha intenção. Eu quero que você, em particular, confesse para Jesus todas as suas falhas, o teu erro. Pastor, você não peca? Peco. Nós somos pecadores. Se falarmos que não temos pecado, estamos mentindo. E aí já estamos pecando. O que entristece a Deus são as nossas desculpas que nós apresentamos. Mas quando nós somos verdadeiros com Deus, Ele nos perdoa. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, as pessoas que me ouviram, eu espero que esta mensagem faça uma grande mudança na vida de cada um. Aqueles teus filhos, Pai, que já estão bem, estão na tua presença firme, são instrumento nas tuas mãos, que possa também carregar esta palavra para nunca tropeçar, para nunca errar, para nunca pecar. Pai querido, esses que estão te aceitando como Salvador da sua vida, esses que estão voltando para a casa do Pai, que estão retornando, Senhor, receba eles de braços abertos. Perdoa cada um como o Senhor perdoou essa mulher. Pai querido, venha abençoar a vida dos teus filhos. Eu sei, Pai, eu sei que essa mensagem está alcançando pessoas. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de cada um. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar todas as pessoas que estão nos hospitais, internadas, precisando de um grande milagre. Quero apresentar os profissionais, Senhor, da área da saúde, que também precisa da tua ajuda. Quero apresentar, Senhor Deus, os governadores da nossa nação, prefeitos, governadores e presidentes, os ministros. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Quero pedir nesta noite, por todas as pessoas inscritas no canal da igreja, por todos aqueles que têm compartilhado estas mensagens,
por todos aqueles que têm enviado para os seus amigos, para os seus colegas. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Me abençoa, Senhor, para que eu possa continuar falando tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sem medo. Porque eu sei, Senhor Jesus, que do outro lado tem pessoas precisando de Ti e desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, que eu te agradeço de todo o meu coração. Amém. Um beijo no coração de toda a igreja. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, irmãos. Tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Por mais simples que ela seja, há de alcançar vidas. Amém? Deus abençoe.